Pessoal, hoje eu estou aqui em Itu, no interior de São Paulo, e vim conhecer a Emicol. Estou com o Marcelo Poma, que é o responsável pela Emicol Ambiental. Marcelo, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Pacheco. Eu queria que você falasse um pouco da Emicol, da empresa Emicol. Sim. A Emicol, Pacheco, é uma empresa que é de 1967. A empresa já está com quase seus 60 anos de vida, né? E ela é muito forte na parte de fabricação de componentes eletroeletrônicos para eletrodomésticos de grande porte, como geladeiras, máquinas de lavar, fogões. E dentro desses vários produtos que ela fabrica, nós temos a divisão Emicol Ambiental, né, que é uma parte dentro dessa indústria grande, que é onde a gente toca aqui o desenvolvimento das soluções ambientais. Me fala um pouco do seu portfólio. Então você tem um aerador muito famoso, né? O aerador Cachoeira. O aerador Cachoeira. O aerador Cachoeira, ele foi pioneiro na época de aeração em lagoas de estabilização. Isso aí começou com a Sabesp lá por volta de 2008. Hoje a gente já está com perto de 150 estações de tratamento de esgoto da Sabesp que utilizam o aerador Cachoeira, grande maioria delas em lagoas de estabilização. Então, é um equipamento já consolidado de muitos anos de mercado, né, que vem se aprimorando e evoluindo ao longo do tempo, né, que é o nosso carro-chefe, é o nosso principal produto. Dentro do aerador Cachoeira em si, a gente tem vários modelos, né, com diferentes potências que depende do tipo de aplicação para o que o cliente quer. A gente desde as configurações mais simples de aumentar a eficiência de lagoas, por exemplo, até fazer um retrofit completo na estação de tratamento de esgoto, que é transformar, por exemplo, uma ET de lagoas num processo de lodos ativados. Vamos dar uma olhadinha no aerador de perto. Vamos até lá. Marcelo, então esse aqui é o famoso aerador Cachoeira. Me fala um pouco dele. É esse aqui mesmo, Pacheco. Bom, o aerador Cachoeira é um rotor tipo escova. Ele tem essa característica de ser um rotor horizontal, né, que ele gira, ele vai girando horizontalmente em baixa rotação. E ao fazer isso, ele vai incorporando o ar ambiente na massa líquida, né? Então ele tem uma alta taxa aqui onde ele introduz o oxigênio e ele dispersa o oxigênio em grandes áreas. Então essa distância aqui, esse modelo de equipamento, ele manda a mais de 50 metros de distância a dispersão de oxigênio. Tem um raio de ação diária por volta de 4.000 metros quadrados. Nossa. Por isso que ele vai muito bem, por exemplo, em lagoas de estabilização. Entendi. Então, o grande nicho de mercado dos aeradores Cachoeira acabam sendo lagoas de estabilização e valos de oxidação, como o que a gente viu aqui na nossa estação de tratamento. E eu vi, Marcelo, que vocês têm tiveram uma preocupação interessante com essa cobertura para evitar os aerossóis, né? Sim. Então ele roda, como por ele fato de ele ser um rotor tipo escova, né, ao incorporar ali água, ele acaba, né, levantando um pouco de água. E por isso que a cobertura ela evita, né, que você esparrame essa névoa ao meio ambiente, né? Então, em alguns lugares que tem muito próximo de residências ou que tem muita incidência de vento, é importante ter a carenagem sobre o rotor. E aí sim você evita a dispersão dos poluentes no ar. Eu fiz uma pergunta, eu fiquei um pouco preocupado de ver esse detalhe do mancal. E aí você falou, não, fica tranquilo que ele é uma peça, uma cerâmica. Me explica um pouquinho melhor. Sim, a gente trabalha aqui com bucha, né? Não trabalha com rolamento. E o rolamento está muito sujeito a efeito de corrosão, a ele sofrer danos devido à ação do esgoto, né? Então, como aqui cai muito esgoto em cima, a gente optou por bucha cerâmica. Então, a gente tem uma ponta de eixo cerâmica com bucha cerâmica, que é um material bastante duro e deslizante. Então tem um baixo índice de desgaste aqui. É muito difícil ter troca dessa peça por manutenção preventiva, por exemplo. Só numa corretiva, quando tem uma eventualidade, alguma trinca, uma quebra decorrente do tempo normal de uso. E essas pás, elas são meio flexíveis, né? Não tem como quebrar uma pá dessa. A gente desenvolveu um material com um elastômero, né, para que ela fique bastante flexível. Não sei se você consegue ver aqui que ela não quebra, né? Então ela pode se socar com galhos, tocos, madeiras que não deveriam estar no tratamento de esgoto, mas a gente sabe que aparecem muitos materiais estranhos no esgoto, né? Então ele consegue passar facilmente por esse tipo de resíduos que eventualmente podem surgir numa lagoa de tratamento. Entendi. Você comentou comigo que é uma boa solução para retrofit de plantas, né? Que eu tenho uma lagoa de estabilização convencional e eu preciso melhorar, né? Então você tem boas referências disso, né? Sim, o Cachoeira ele permite você escalonar a sua solução. Você pode colocar o tanto de equipamentos que você precisa para resolver o seu problema do momento. A gente costuma dizer o seguinte, eu tenho uma lagoa facultativa que hoje está sobrecarregada, o primeiro estágio é transformá-la numa lagoa facultativa aerada.
Ela continua sendo uma lagoa facultativa, só que agora ela corrige aquela deficiência de área com aeração superficial. O passo seguinte, ela virá uma lagoa aerada em mistura completa. Esse mesmo equipamento, quando você aumenta a densidade de potência dele, ele pode passar a ter revolvimento de lodo, né, que é uma situação que a gente não quer na facultativa, mas que você deseja na mistura completa. É o mesmo tipo de equipamento, variando a forma de instalar ele. Me fala uma coisa, às vezes eu não sei quantos colocar, como instalar, você dá essa engenharia de processo para o seu cliente final? Hoje esse é o nosso principal diferencial do mercado, eu acredito que as pessoas não ligam aqui dizendo eu quero 5 aeradores, eu quero 20 aeradores. As pessoas ligam e nos passam um problema. Tem um problema. O problema é que minha lagoa não está dando eficiência, o problema é que eu vou aumentar a vazão de tratamento, ou o problema é que eu preciso a partir de agora retirar nitrogênio amoniacal. Em cima, né, das demandas que o cliente nos passa, a gente apresenta qual que é a melhor solução para ele manter a estação de tratamento dele como lagoas, porque muitas vezes o cliente pensa em fazer uma nova ET. Sim. Né, construir novos reatores, gastar com concreto, fazer novos tanques, quando na verdade ele consegue extrair muito mais eficiência do tratamento que ele já tem, né, que a lagoa ela pode ser considerada um reator escavado no chão, né, claro, que é um custo de construção, vamos dizer, bastante competitivo em relação a um reator em concreto armado, por exemplo, e muitas vezes o cliente já tem essa lagoa, né, ele só precisa operacionalizar ela para transformar aquilo ali de fato, né, numa estação de tratamento de esgoto. E você não trata só esgoto doméstico, se precisar fazer um tratamento de um efluente industrial, você também está habilitado? Sim, a gente também tem algumas indústrias, nós temos clientes na área de papel e celulose, clientes na área de indústria alimentícia, né, que utilizam nossos equipamentos. E muitas vezes a gente entra em situações onde o cliente já possui equipamentos, né? Os equipamentos comuns são aeradores de alta rotação, aqueles modelos aspirados, e são aeradores que também têm a suficiência, mas eles têm um alto consumo de energia. Sim. Um grande diferencial do Cachoeira, quando comparado com esse tipo de equipamento, é que ele tem um menor gasto energético. Você tem uma ideia, Pacheco? Um equipamento desse aqui, esse aqui tem apenas 5,5 cavalos, que dá em torno de 4 kW, é uma potência bastante baixa, ele consegue substituir cerca de 15 cavalos do aerador aspirado de alta rotação. Entendi. E você está habilitado para fornecer no Brasil todo? Sim, hoje a gente tem clientes no Brasil todo, a gente entrega no Nordeste, no Tocantins, Mato Grosso do Sul. Fizemos uma entrega muito grande num projeto para o Rio Grande do Sul, né, recentemente, o pessoal da Corsan, e damos assistência também em nível nacional e fazemos atendimento não só de fornecimento, como instalações para o Brasil inteiro a partir daqui mesmo, tá? Muito legal. Marcelo, agora eu estou aqui com você, eu estou vendo um leito de secagem atrás de mim. Me fala desse produto que você tem para leito de secagem. Esse produto aqui, Pacheco, é o que a gente chama de bloco drenante, que é uma peça plástica, né? Uma média aí seus 30 por 30 centímetros. Tá. Pode segurar aqui, você pode ver que é uma peça bastante leve. Isso aqui você apoia direto sobre um contrapiso em concreto, né? Tá. Então você pode ver aqui que o lodo fica em cima e a água drena aqui por baixo, por meio dos canais que vão formando aqui dentro, né? Você vê que é uma peça toda estruturada, ela aguenta peso, né? Você pode andar com um maquinário leve em cima. Ah, você consegue pôr um equipamento aqui em cima? Sim, um equipamento leve, né? A gente Tá. chama aquelas bobcats de pequeno porte, né? Até uns 1.300 quilos, Tá. para fazer a limpeza. Aqui no caso, normalmente a gente aplica em leitos menores, onde a remoção acaba sendo manual mesmo, né? Então o grande diferencial dele é que não usa aquela camada de tijolinho, areia e brita, né? Então, É só essa peça. só essa peça E direta. você pode jogar o lodo. O importante é que o lodo ele venha floculado com um polímero, Tá. né, para que ele possa fazer a adequada retenção do material aqui em cima. Aí depois o clarificado corre por baixo e é bombeado de volta para a estação de tratamento. Quando você utiliza essa peça aqui, você consegue rendimentos bastante superiores do que leitos de secagem convencional. Dá para colocar aí seguramente de 3 a 4 vezes mais, né, o lodo em relação ao leito normal, que é praticamente um leito filtrante, né? Aqui a gente não filtra, a gente separa a fase. Eu estou vendo aqui um leito muito bem construído, com uma cobertura translúcida. Quer dizer, você ajuda o pessoal a dimensionar essa instalação completa. Sim, normalmente o pessoal nos passa a demanda, né, de quanto que é a quantidade de lodo produzido,
Em cima disso, a gente, a partir da frequência de descarte, a gente determina qual que é o tamanho ideal das células para cada descarte de lodo que vai haver, né? E passa a dosagem, a indicação da dosagem de polímero, e passamos sempre a recomendação da cobertura plástica. Tem alguns lugares do Brasil que nem sempre precisa, né? Por exemplo, mais para os estados mais quentes, na região do Nordeste, por exemplo. Mas, por exemplo, mais para os estados mais sul, que você tem uma temperatura um pouco menor, aí é interessante que faça parte do processo. A combinação da solução, ela envolve, né, um lodo bem floculado, daí porque da questão do polímero, o uso do bloco drenante e a cobertura plástica. Você tem essas três coisas, você tem uma excelente tecnologia, uma alternativa bastante viável para fazer desaguamento e secagem de lodo. Agora eu quero que você me mostre um que você já fornece ele pronto. Vamos dar uma olhadinha. Então, Marcelo, me mostra aqui. Isso aqui então é um leito que você vende pronto, quer dizer, uma unidade que não precisa nem de obra civil, é só plug and play. A gente fez essa situação aqui na Pacheco, porque tem lugares que nem sempre você tem um leito existente para reformar, e às vezes para você fazer a contratação para executar o leito de secagem envolve um processo mais complexo de contratação via obra, né? E alguns clientes nos pediram uma solução mais rápida para a implementação, e nós fizemos esse leito pronto, que ele mais ou menos o tamanho de uma carroceria de caminhão, né? E você pode empilhar, não é? Pode empilhar, dá para levar até 3 unidades de cada vez. E então rapidamente você consegue fazer a implementação dele, né? Então já chega, você descarrega, conecta a drenagem, conecta a entrada de descarte de lodo, e você já pode vem com essas instalações para saída? Ele já vem com a saída para drenagem, você só vai ter que conectar com o dreno, né? Então esse leito a gente fez aqui em paralelo ao nosso aqui, que é em alvenaria, justamente para a gente poder estar mostrando para os clientes essa versatilidade, né? Você pode executar ou pode comprar pronto, né? E ter mais essa opção para acelerar o processo. Muito legal. Então, Marcelo, me fala uma coisa, a gente está aqui na Emicol, né, você tem cerca de 800 funcionários trabalhando aqui na Emicol toda. Estamos aqui na sua estação de tratamento de efluentes e você ainda faz reuso dessa água na planta. Sim, a gente aproveita em torno de 1/3 da água tratada, né, nessa estação de reuso que você está vendo aqui. O primeiro lugar onde a gente testa as tecnologias que a gente oferece ao mercado é aqui na nossa própria estação, né? Foi aqui que nasceu os aeradores cachoeira, os blocos drenantes, as próprias grades que a gente coloca na nossa própria estação para testar antes de estar colocando no mercado. E é importante que essa região de Itu não é uma região abundante de água, né? Então a parte do reuso é importante, né? O reuso aqui na região ele é quase que uma questão de sobrevivência, né? Itu sofre regularmente por períodos de escassez. Os poços aqui não é uma região que é atendida por rede de água nem por rede de esgoto, né? Então a gente mesmo tem que fazer o nosso autoabastecimento, né? Então tem poços que vão para água potável e toda a água não potável que é utilizada nas descargas de bacias sanitárias e limpezas externas em geral é água de reuso nossa. Muito legal. Bom, Marcelo, agora estamos vendo mais um item do seu portfólio, que são as grades mecânicas, é isso? Sim. Essa aqui são umas grades mecanizadas que servem para ETs de baixa vazão. Então isso aqui é um lote que a gente está entregando para um cliente, né? Tem abertura aí de 5 milímetros. Então essa grade tem a finalidade de retirar aqueles materiais que podem, né, causar dano nos equipamentos que vêm posterior dentro da estação de tratamento de esgoto. Eu estou vendo que ela é toda em aço inox. Você me falou de um detalhe interessante sobre um material muito grande que ela, quando chega nela, me explica um pouquinho. O detalhe é o seguinte, a grade ela tem esse perfil trifilado, né, que são essas barras circulares, que elas não são rígidas, então elas permitem uma certa movimentação. Então caso venha um material muito grande que fique retido no meio delas, elas conseguem movimentar e passar, né, o material sem que o equipamento pare. E esse rastelo está por trás, é isso? O rastelo ele corre por trás desse perfil, né, de grade. Então ele primeiro empurra o resíduo e depois ergue ele para cima até tombar atrás do equipamento. Esse é um dos diferenciais, tudo pensando em diminuir tempos de parada, né? Para evitar travamentos, que é o mais comum que acontece em grades que tem rastelos frontais, é na parte do pé da grade, né?
Então, nesse tipo de equipamento, na parte de baixo dela, o rastelo vem por trás, empurra aquele resíduo e sobe. E se vê um resíduo que eventualmente estiver preso e travado entre as grades, se as grades fossem muito rígidas, ele ficaria muito difícil de soltar. Por isso que às vezes quando corre o rastelo ele não consegue expulsar aquele resíduo e a grade acaba dando alarme. Nesse tipo de equipamento aqui ele tem essa certa movimentação que ajuda a soltar ele e evitar o travamento do equipamento. Além disso, ele tem também um limitador de torque, né? Sim, nós temos aqui atrás um sensor de sobretorque, né? Então se ele pega um resíduo muito grande ou algo que a grade não consegue vencer, ela desarma o equipamento e dá o alarme. Então ela não é uma grade autodestrutiva, vamos dizer assim. Tá certo. Eu estou vendo aqui um lote, né, que você fez, mas você só faz esse tamanho, você pode fazer grades maiores? Como é que funciona isso? A gente pode fazer grades maiores de outros modelos. A diferencial desse equipamento é o fato dele ser um equipamento padrão. Tá. Então ele se encaixa em canais aí por volta de 50, 60 centímetros de largura, que é o mais comum que a gente tem, né, Pacheco, nessas estações de baixa vazão. São conjuntos para vazões aí ao redor de 10, 15 litros por segundo, 5 litros por segundo, você pode usar também, que normalmente as alturas de canais costumam ser baixas. Marcelo, então agora eu estou vendo aqui um equipamento, uma grade em funcionamento. Sim. Então você vê que elas são vários rastelos, né? Uma versão com rastelos múltiplos, mas ele roda por trás da grade, né? Tá. Então você vê que ele vai subindo, né? Ele roda por trás, ergue o resíduo, ele fica apoiado nesses dentes aqui e tomam para trás no cestinho de resíduo. Né? Você vê todo o conjunto aqui, isso aqui é inteiro em aço inox. Tá. O equipamento pode ser fornecido também nesse canal. Entendi. Porque às vezes o cliente não tem um canal nas medidas adequadas, você pode colocar ele, fazer uma interrupção na tubulação e conectar ele diretamente na linha do tratamento de esgoto. Muito legal. Olha, pessoal, vale a pena conhecer a Micol Ambiental, o pessoal aqui é muito competente, estou muito bem impressionado com a fábrica deles. Marcelo, muito obrigado por nos receber, foi muito bacana. Valeu, muito obrigado, Pacheco, estamos confiantes nessa parceria.